Oi, eu sou Priscila Ipirajá. E eu sou Raíza Rídia e hoje nós estamos iniciando a nossa terceira temporada do podcast As Sócias, com um convidado bastante especial, não é isso, amiga? É isso aí, eu me sinto particularmente honrada de estar na presença dele, que é diretor-geral do Grupo Cidade de Comunicação, o maior conglomerado de mídias do Nordeste. Olha só, ele é o rei com mais de 30 anos de experiência em comunicação e no comercial. Eu tô falando, sabe de quem? Com certeza você já deve saber, você que é da área do empreendedorismo, do Edson. Muito prazer, querido, em lhe receber aqui. Estou honrada, eu e Raíza, em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu tô morta de feliz. Eu também, eu tava até comentando aqui que é uma grande inspiração para mim. Nós que somos da área da comunicação também, né, amiga? Com certeza, Edson Ferreira é um nome muito marcante. A presença dele também já é marcante demais e assim ele é na trajetória profissional. Tudo bom, Edson? Nossa, é tão gostoso ouvir isso. Olha, primeiramente quero parabenizar vocês duas, as sócias, e afirmo categoricamente, estou muito feliz em estar participando aqui desse podcast. A gente é que agradece. Edson, me fala, conta pra gente a tua trajetória que é tão inspiradora, como que você chegou, onde você está? Olha, falar sobre trajetória, e eu estaria enganando a audiência se eu falasse que a minha trajetória teria sido linear. Acho que nenhuma trajetória ela pode dizer que foi uma linha reta. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Sim. Então a minha trajetória ela foi, na verdade, recentemente, um amigo me perguntou: Edson, você sempre se imaginou sendo diretor de uma empresa? E eu respondi, sim. Engraçado que como foi que eu entrei na comunicação? Eu comecei trabalhando, a primeira empresa foi o Sistema Verdes Mares. E como foi que eu entrei lá? Foi fruto de uma visita, aquelas visitas de universidade. Foi mesmo. Foi uma visita. Aquelas visitas acadêmicas, né? Aquelas visitas roteirizadas. E engraçado que após a visita, eu saí com aquela sensação, eu quero trabalhar nesse meio. E poucos anos depois, eu estava trabalhando no Sistema Verdes Mares. Muito bom. E veja só, e lá eu passei 23 anos. E talvez quem esteja escutando ou assistindo, talvez fique um pouco espantado. Como é ficar 23 anos numa empresa? Mas eu posso dizer com a maior tranquilidade. Esse tempo passa muito rápido e é um tempo gostoso, é um tempo de muito aprendizado, de muitos desafios, de muito compromisso, de muito propósito, de muitos altos e baixos. Não é linear. Não é linear. Então foram muitos momentos de lutas, de muito compromisso, mas principalmente de muito aprendizado. Então, o fato de eu hoje ter mais de 3 décadas na área de comunicação... Que não tem quem diga, né? Olha, tem 3 quem diga. décadas. Então, desses 23 anos que eu fiquei no Sistema Verdes Mares, e paralelo a isso, interessante, eu também exerço o magistério do ensino superior. E muitas vezes as pessoas perguntam, Edson, por que você também é professor? E eu vou revelar um segredo. O segredo que talvez seja o que me trouxe até aqui, a estar com vocês. Por que eu gosto da sala de aula? Porque a sala de aula é o que me mantém a minha mente oxigenada. É a sala de aula que me força a estudar, é o que me força a ler, é o que me força a estar antenado, porque é impossível. Na verdade, é uma condição quase que necessária para o professor entrar na sala de aula, ele não pode entrar desatualizado. E você aí do outro lado, com preguiça de estudar, olha o exemplo deste homem, que é um dos maiores nomes do comercial, da comunicação, falando sobre a importância do estudo, de estar na sala de aula, para além de que deve ser um prazer, uma honra muito grande ser aluno do Edson, porque ele tem uma dinâmica, uma didática, uma oratória gostosa de se conversar, de se ouvir, de se entender. Eu tenho certeza que na sala de aula você deve ser
exatamente isso que você está sendo aqui com a gente. Porque, na verdade, o que eu ensino o nosso cotidiano. É assim mesmo. É, só assim, É o mas em cotidiano. Eu sou um grande contador de histórias do nosso mercado. Então, óbvio que hoje, no nosso dia a dia, nós temos os nossos devices, os nossos smartphones. O conteúdo está a todo instante disponível. Todo mundo quer muita facilidade. Isso. Então, não adianta ficar lutando contra aquilo que está de fácil acesso. Na verdade, nós temos o papel do professor é modelar o conhecimento. E nada melhor do que modelar esse processo de aprendizagem através de storytelling, de narrativas, de histórias. Então, as minhas aulas eram grandes contações de histórias. E os alunos, de fato, se envolviam com isso. E eu, assim, fiquei na graduação, fiquei na Universidade de Fortaleza, na graduação durante 17 anos. Foi mesmo. Fora a graduação, até hoje ainda leciono na pós-graduação. E interessante que aí é importante dizer isso, que durante a minha trajetória profissional eu sempre procurei trilhar por caminhos não tão convencionais. Veja só, a minha formação inicial ela foi na área de engenharia agronômica. Aí eu parei esse curso. Não me identifiquei muito, até porque foi na Universidade Federal, aquele período muito de greves. Acabei abandonando o curso e depois eu resolvi fazer ciências sociais. Acredita? Foi mesmo. E me apaixonei por esse curso. E interessante que eu estou falando do início da década de 90, e eu estou falando de um curso que me fez entender uma engenharia social. E essa engenharia social, que lá atrás era tão desvalorizada, hoje ela é extremamente valorizada. Exatamente. Porque nos ajuda a compreender o ecossistema que gira em torno de quem? De gente, de pessoas. E aí eu tenho essa base social, naveguei pela administração, porque a minha formação, meu mestrado é em administração. Então, veja só, passei por ciências sociais, administração, marketing, que foi o meu grande universo de trabalho dentro da área de comunicação. Depois de marketing, eu trilhei para governança corporativa. Olha só. E hoje eu sou professor do curso de governança corporativa, riscos e compliance. Então veja só como não existe nada muito linear, porque eu considero que nós temos uma neuroplasticidade. Então estou sempre me provocando a aprender algo novo. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, até porque ontem eu tive uma conversa com outro amigo, onde eu vou aprender algo relacionado a relações institucionais e governamentais. E vou me associar a esse ecossistema de negócios, entende? Então, assim, apesar de eu ter 55 anos, eu não me conformo com o conhecimento que eu tenho. Eu sempre procuro trilhar novos ambientes. Então, é isso que me faz a cada dia me tornar competitivo. E eu sempre, a minha esposa sempre diz que eu não me acho velho. E de fato não, porque a minha cabeça eu procuro que ela sempre esteja antenada com o que há. Não é de mais novo, é buscando o novo, né? Buscando compreender o que é que está acontecendo dentro do ambiente corporativo. Perfeito. A gente está tendo um privilégio aqui Sim. de ter uma aula, né? Ô, coisa boa. Edson, eu queria que você falasse para a gente qual a importância da comunicação estratégica para o sucesso organizacional de uma empresa. Olha, falar em comunicação, o ato de comunicar, e eu sempre digo uma coisa interessante. A comunicação mudou tanto, né? E eu sou de um estilo de comunicação tão antigo, né? E vejam só, a maneira de se consumir mídia, eu vou juntar primeiro a comunicação / mídia. A maneira de se consumir mídia hoje mudou
drasticamente. Bom, eu sou de uma época que para você consumir mídia, era uma mídia linear. Aí a gente fala da mídia linear. Eu sou da época que para consumir TV, você tinha que ligar o canal, esperar o programa, esperar o horário. E se você perdesse aquele horário, você tinha que aguardar a reprise. A música, você tinha que aguardar o horário e você não sabia a programação e gravava no cassete. Então veja só como o mundo ele Se era modernizou. e existia uma imprevisibilidade que era até gostosa, certo? Então hoje nós estamos numa era interessante, uma era do streaming onde você consome sobre demanda. Isso é gostoso, isso é muito bacana, mas isso também nos traz uma certa inquietude, né? Porque o volume de informações que nós temos é um volume muito grande, onde nós não sabemos sequer de onde é que está vindo essa informação. Então, a comunicação estratégica, eu costumo dizer que, na verdade, eu vou falar agora um pouco de audiência, porque a audiência hoje, ela foi democratizada. Quando eu falo audiência, vamos entender o seguinte, vamos falar de TV. Eu sou de uma época que a audiência ela era verticalizada. A TV dominava a audiência como um todo. Era o primeiro plano que todo mundo chamava. Bastava você fazer um plano de mídia na TV e você resolvia todos os seus problemas de comunicação. Hoje, isso já não funciona mais. Então, nós temos hoje uma audiência mais horizontalizada, pulverizada. E isso é bom, porque democratizou. Então, você precisa utilizar vários elementos dentro de uma esteira. Você vai para a TV, você vai para o rádio, você vai para as plataformas digitais, você começa a utilizar vários mecanismos. Várias possibilidades. Isso é gostoso, porque traz uma necessidade cada vez maior de compreensão do comportamento de consumo, de comportamento de compra dos usuários. Sim. Somos de uma época que nós falamos apenas de telespectadores, ouvintes, e hoje nós falamos de usuários. Sim. E eu acho bacana essas oportunidades no meio da comunicação, porque a gente consegue alcançar públicos diferentes, né? Hoje em dia, cada veículo de comunicação tem um público, né? Então, quando a empresa começa a investir em oportunidades diferentes, em veículos diferentes, acaba-se também abrangendo o seu público-alvo, né? Exatamente. Bom, eu vou ter uma coisa que ano passado eu estive presente numa feira internacional da NAB de Las Vegas, e eu me deparei, eu fui o Grupo Cidade, no qual eu tenho a honra maravilhosa de trabalhar, como você disse, o maior conglomerado, né? E de fato é. De fato é. Mas eu costumo dizer o seguinte, o Grupo Cidade, ele é um grande ecossistema de soluções em comunicação. Porque nós estamos muitas vezes nos transformando numa grande empresa de tecnologia em comunicação, com soluções. Então, a partir do momento que a empresa me manda, ano passado para Las Vegas, e nós trouxemos algumas soluções. Eu vou citar uma delas. Hoje nós temos, por exemplo, a tecnologia de TVs conectadas. Essa TV que nós temos aqui, essa TV, que é uma TV Smart, que a grande maioria da população, mais de 50% da população cearense tem, ela estando conectada à internet, nós conseguimos mensurar a audiência dela. É mesmo. E hoje nós conseguimos mandar anúncios direcionados para essas TVs Smart. É interessantíssimo. Então, cada vez mais, os anúncios eles serão geolocalizados, serão personalizados. E isso é muito gostoso de se trabalhar. Né? Edson, você muito bem explicou que a forma de se comunicar, obviamente, mudou. E eu costumo dizer que há 10 anos a gente consumia de uma forma. Há 5 anos a gente consome de outra. Há 2 anos de outra. Há 1 ano atrás de outra completamente rápida e veloz.
e só Deus sabe como é que vai ser daqui para os próximos anos, né? Tudo é muito rápido, ligeiro. Quais são os desafios e quais são as perdas também, né? Aliás, quais são os ganhos e as perdas dessa comunicação que está tão diferente, mas também é muito boa porque é muito democrática, né? Todo futurista, ele erra as suas previsões. Mas assim, a gente pode fazer algumas colocações para o futuro. Bom, essa semana mesmo, nós vimos que a Starlink do Elon Musk possibilitou que algumas empresas americanas de telefonia se conectassem aos smartphones. Isso traz uma ruptura, uma disrupção muito grande na telefonia mundial. Logo, logo isso chegará ao Brasil. Então, veja só como os ciclos de transformações eles são muito rápidos. É quase que impossível nós acompanharmos essas mudanças que acontecem a todo instante. Então, por isso que eu estou dizendo que essa imprevisibilidade, acompanhar esses processos são muito dolorosos. Bom, mas a gente pode procurar prescrever ou mesmo predizer o que virá. O cenário que eu mais estudo é o da TV. O da TV 3.0. Então, por exemplo, a TV 3.0, que já é um modelo que já foi validado pelo Brasil, né, e já vai ser experimentado já em 2026, ano que vem, na Copa do Mundo. Que é exatamente o quê? É um grande marketplace. Então, ou seja, imagine você, Raíssa, na sua casa, assistindo um programa, utilizando o seu controle, gostou de um perfume, gostou de uma roupa de um determinado personagem, você lá, quero comprar essa roupa, quero comprar esse perfume. Então vai ser um grande marketplace. Mas mais do que isso, essa TV vai estar compreendendo o seu comportamento de consumo. O que de fato hoje o celular já tem feito, né? Isso. A gente não pode falar nada que fica passando 1000 anúncios daquela coisa e obrigando a gente a comprar. A gente nem quer comprar aquilo ali. Pesquisou só por pesquisar. Mas de tanto ver a gente dar o jeito eu comprar, senão vai continuar aparecendo aqui. Dá vontade era para ter uma função assim, já comprei, né? Pode passar pro próximo. Exatamente. Então a gente vai ter essa grande experiência de imagem, porque a TV ela vai ter um ganho muito grande de imagem, essa TV 3.0. Imagine você, para quem gosta de futebol, escolher assistir um jogo de futebol. Eu quero ouvir o som da minha torcida, ou eu mesmo quero ouvir o som somente do que o juiz está falando. Então, assim, imagine você durante um desfile de escola de samba, eu quero selecionar a cama. Então, assim, será uma grande transformação que nós teremos na experiência de consumo de TV nos próximos anos. A gente já tinha o conceito de internet das coisas, né, há muito tempo, que é uma Alexa ligada ao celular ou à TV, ou então internet na televisão, mas isso vai muito além do que já vem acontecendo, né? Exato. A gente falava da internet das coisas, né? Mas agora é uma grande realidade, né? Porque cada vez mais a gente vê essas conexões de fato personalizadas, sendo personalizadas. E eu sou daquele, Priscila, que eu não tenho, eu gosto disso. Eu não olho para frente e digo, isso é ruim. Não. Eu quero que as coisas sejam cada vez mais personalizadas e entendidas. Óbvio que eu não quero que as minhas informações sensíveis sejam vazadas. Né? Aí entra a LGPD. Sim. Mas assim, o meu comportamento de compra, os meus hábitos de consumo, para que a minha experiência enquanto consumidor, que isso seja entregue às empresas, não vejo nenhum problema. Até porque eu sou daquele que quando vou ao shopping, eu quero que seja rápido. Por incrível que pareça, diferente, por exemplo, da minha esposa, diferente de uma grande maioria de vocês, né? Eu sou aquele que quero chegar no estabelecimento. Então, assim, quando eu entro no marketplace, a minha experiência tem que ser rápida. Então, para mim, quanto mais dados as empresas tiverem acerca da minha pessoa, melhor. Óbvio que é o meu estilo de usuário. Cada um tem que ter o seu perfil, né? O seu script
venda para... De consumo. De consumo, melhor dizendo, né? Perfeito. Esse é um desafio que nós teremos acerca dos dados sensíveis que serão entregues às organizações mais à frente. Na verdade, se fala muito que o grande tesouro, na verdade, são os dados, né? São os dados que estão sendo coletados, que são bilhões e bilhões todo momento. A todo instante que são coletados. Perfeito. Edson, sobre governança, né? Eu gostaria de saber quais são os principais desafios que as empresas elas estão enfrentando ao implementar a governança nas suas empresas. Olha, Raíssa, eu sou um grande apaixonado por esse tema. E eu vou dizer por qual razão sou um apaixonado. Porque a governança, primeiro, ela tem alguns pilares que são básicos. Eu estou falando de governança corporativa. Como eu sou apaixonado pela administração, Priscila, e talvez quem esteja nos assistindo e escutando, agora vai ficar muito claro os princípios da governança. Se eu falar sobre transparência, é muito claro, pois é um princípio da governança. Se eu falar sobre prestação de contas, é um princípio da governança, que é o accountability. Se eu falar sobre responsabilidade corporativa, é um princípio da governança. Se eu falar sobre equidade, é um princípio da governança. Se eu falar sobre integridade, é um princípio, é um pilar da governança. Então vejam só pilares básicos que eu acabei de mencionar, e são esses pilares que regem a governança corporativa. E a partir do momento que eles são inseridos dentro de uma organização, a partir do momento que, quando você fala em um conselho consultivo, ou em um conselho em administração, e quando você fala sobre prestação de contas, quando você fala em equidade, em integridade, tem coisa melhor do que você discutir isso dentro de uma empresa. Então esses princípios regem e trazem longevidade a uma organização. Então, por exemplo, o Grupo Cidade de Comunicação, ele hoje segue os princípios da governança corporativa. Nós temos o nosso presidente, Miguel Filho, que inclusive tem formação, assim como eu, em governança corporativa. Nós tivemos que exatamente nos aprimorar nesse conhecimento, porque a governança traz longevidade ao negócio. Interessante, um dado muito preocupante. Quando uma empresa passa para o dado, olha como ele é assustador, apenas 30% das empresas sobrevivem na segunda geração. Olha como isso como é preocupante. Então, isso mostra a necessidade cada vez mais, né, da governança ela ser discutida, do processo de sucessão, principalmente de empresas familiares. Então, eu de fato sou um grande apaixonado, defensor, faço parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nós temos um braço aqui, que é a Renata, quem dirige a unidade aqui no estado do Ceará. Já fiz um programa de desenvolvimento de conselheiros também pela Fundação Dom Cabral. Então, são temas que acho que todo executivo precisa discutir. Porque sem isso, é fato, a organização ela acaba ficando muito frágil. Edson, a sustentabilidade é a palavra de ordem hoje, né? Muito se fala e acredito que vai ser um termo muito explorado daqui para as próximas gerações. Quais estratégias a TV Cidade usa, por exemplo, de governança em prol da sustentabilidade empresarial? Olha, esse tema ele é recorrente em todas as mesas de conselho. Mas o Grupo Cidade ele não quer apenas um selo. É muito fácil levantar a bandeira sem apresentar resultados concretos. Perfeito. É muito fácil simplesmente fazer uma coleta seletiva, mas apenas figurativo. A gente tem cuidado muito, né, com essas... A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com pessoas. Perfeito. A gente tem uma preocupação muito grande com a nossa responsabilidade corporativa. A gente tem muita preocupação com os nossos
stakeholders. A gente tem muita preocupação, por exemplo, com a saúde mental de todos os nossos colaboradores. Importantíssimo. Então, assim, não existe um projeto único que resolva todos os problemas. Não basta apenas cuidar da água. Não estou dizendo que isso não seja importante. Será e é feito. Mas é um conjunto de fatores e ações coletivas, individuais, no todo da organização. É da portaria, é na autogestão, são várias áreas da empresa. Por exemplo, nós implementamos recentemente a metodologia Disney lá na empresa para cuidar das pessoas. Mas a gestão, a alta e a média gestão também precisavam ser cuidadas. Então, veja só, a saúde mental de todas as pessoas é crucial. Então, eu estou falando, por exemplo, de equidade. Todos serem tratados de maneira igualitária. O Edson, pelo fato de ser diretor, não pode ser tratado diferente. Me permita citar aqui o seu Walker. Seu Walker é o nosso porteiro, aqui eu tenho um carinho tremendo. Então, o seu Walker não pode ser tratado de uma maneira diferente do que o Edson. Isso é uma equidade. Isso sim é uma responsabilidade. Isso sim é o que a gente cada vez mais está preocupado. Não estamos apenas buscando um selinho, né? Então, a gente quer a cada dia se preocupar com essa sustentabilidade, mas uma sustentabilidade social, mas sempre se preocupando, óbvio, com a geração de empregos, com a geração de riqueza, com o capitalismo consciente, sem agredir a natureza, gerando riqueza, gerando empregos diretos e indiretos. Porque a responsabilidade de um grupo de comunicação, como é o do Grupo Cidade, que vai completar 50 anos, porque você olhar na trajetória cearense, quantas empresas cearenses têm 50 anos? É um dado que eu não saberia responder agora. Não é? Então, assim, chegar aos 50 anos não é fácil. E o mais importante, nós temos que trilhar os próximos anos. E para trilhar os próximos anos, nós temos que aprender muitas coisas novas. E, com certeza, a responsabilidade corporativa, a responsabilidade social, o ESG, enfim, várias vertentes novas serão certamente discutidas. Perfeito. Edson, lá na frente você mencionou que passou por várias áreas, né? Começou nas ciências sociais, passou pelo marketing, foi também para estar agora na governança corporativa. Quais características pessoais o senhor acha que agregou para ir para essas várias áreas? Talvez o feeling, é um dom, talvez é perfil. O que é que o senhor acha que atribuiu essas mudanças? Apesar de que elas estão todas interligadas. Eu não vou... Eu vou dar vou mais uma vez, talvez, revelar um segredo. Eu gosto dessas coisas de revelar segredo. Revelar um segredo. Eu tenho um hábito. Eu costumo ler 20 páginas de um livro por dia. Eu tô lendo 10, vou dobrar minha meta. 20 páginas. Então, eu lendo 20 páginas de um livro por dia, eu costumo ler por ano 18 livros. Perfeito, em média. Né? E eu não leio apenas livros de administração. Perfeito. Eu leio os livros mais diversos possíveis. Eu leio romances, eu leio livros de administração, eu leio os livros de autoajuda, eu leio os mais diversos livros que você possa imaginar. Eu gosto daqueles best-sellers, vou lá e vou ler. Certo? Gosto de ler livros de amigo. Leio o livro do Honório Pinheiro. Do Honório Pinheiro, do Pinheiro Supermercado. Então, assim, eu gosto de ler livros cearenses. Então, assim, tem tanta literatura boa. Então, através dessas leituras, são elas que me dão esses insights. Né? Foram através
dessas leituras que elas construíram, eu vou usar pela segunda vez essa minha neuroplasticidade. Não existe almoço grátis, né? Não existe essa mágica, não. Realmente há uma necessidade de esforço. É cansativo, né? Tem um outro livro que eu estou lendo do Luiz André, Zona de Desconforto. Né? O pastor Luiz André, lá da Comunidade das Nações. Zona de Desconforto. E para ter conhecimento é desconfortável. Né? É um livro que eu estou exatamente finalizando agora. Então, buscar esse conhecimento, esses insights, ler 10, 20 páginas por dia, nem sempre dá. Sim. Nem sempre dá para ler 20 páginas ou 10, mas que leia 5. Ou se você não leu as 20 hoje, que não deu para ler nenhuma, leia 40. Mas compensa é importante, depois. Compense. Então, esse é o grande segredo. E eu sempre incentivei os meus alunos a fazerem isso. E outra coisa que eu sempre incentivei é viaje. Mas faça viagens, né? Descubra outros cenários, outras culturas, outras pessoas. Sente em outras mesas. Perfeito. Descubra outras culturas, converse com outras pessoas, saia do seu quarteirão. Então isso é uma coisa que eu experimento muito. Eu gosto muito de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Então, eu tenho essa característica. Eu navego, embora eu trabalhe na área comercial, na área de relações, de governança institucional, não é? Mas eu circulo em vários ambientes. Por quê? Porque eu preciso beber de várias fontes. Porque são essas fontes que vão, de fato, sedimentar o meu conhecimento. E são essas fontes que, ao sedimentar o meu conhecimento, vão validar aquilo que eu preciso para construir o meu futuro. Perfeito, eu tô aqui só de boca aberta. Você falando sobre o livro, Edson, eu tinha um hábito muito grande de ler bastante. Só que como eu trabalho com assessoria de imprensa, acaba que eu tenho que ler muitos textos todo dia. E isso vinha cansando muito a minha mente. O menino quer saber? Eu não tinha mais saco para ler, né? Ler livros, assim, de diferentes temas. O menino quer saber, eu vou voltar a ler, porque quando a gente lê, de fato, é uma viagem que a gente faz naquelas histórias. E, assim, eu amo contar histórias. E eu tenho percebido que isso é até uma forma, né, para quem gosta de ler, de desacelerar. Né? A gente que é empresário, porque aqui também, senhor Edson, o nosso podcast é muito voltado para o empreendedorismo, né? E às vezes a pessoa está sobrecarregada e tudo, então até uma forma da pessoa desacelerar a leitura também contribui muito com isso. Mas, Edson, eu queria que você desse uma dica para aquele estudante que está iniciando, né, na área da comunicação. Por onde deve começar? Hoje em dia é um mercado muito competitivo, mas que também tem várias abas, né? Sim. Várias possibilidades de trabalho, né? Como a gente já conversou aqui sobre o marketing, né? A própria assessoria de imprensa, as emissoras de comunicação. Então, como é que esse aluno ele pode se descobrir também? Olha, eu gostaria de estar do outro lado, ter a idade de 17, 18 anos e escutar o que eu vou falar agora. Entendeu? Eu gostaria. A dica que eu dou, na verdade é dica, é uma sugestão que eu dou. Primeiro, eu não vou falar dessa história de soft skills e hard skills, que é muito convencional. Isso você tem que ter competências técnicas e você tem que ter competências socioemocionais. Perfeito. Fato. Não adianta ficarmos nesse discurso que eu já considero um discurso básico. Você tem que saber fazer e você tem que saber se comportar. Não adianta nós fugirmos disso. 3. Nós temos que entender que
você tem que ter uma postura ou especialista ou generalista. Ano passado eu fui fazer uma imersão nos Estados Unidos, também a convite do Grupo Cidade. Eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício. E o brasileiro, no Vale do Silício, ele é muito valorizado. Por que o profissional brasileiro ele é valorizado? Porque ele tem um perfil generalista. Então, olha só o que eu estou querendo dizer. Eu, por exemplo, Edson, eu tenho um perfil de saber muitas coisas. Eu estudo muita coisa. Não que eu não me aprofunde, eu me aprofundo em muitos temas. E isso é uma característica do brasileiro, dos bons profissionais. Então, assim, a sugestão que eu dou, estude, seja generalista, estude muitos temas e os mais diversos possíveis. E daquilo que fica orbitando dentro da sua área de comunicação, de design, de internet, de inteligência. Então, a gente está vivendo esse cenário de inteligência artificial. Sim. Discutimos muito isso lá sobre inteligência artificial. Então, se você gosta desse tema, você tem que estudar tudo que está orbitando em torno desse tema. Mas não só estudar, você tem que experimentar, você tem que estudar as ferramentas, você tem que estudar os instrumentos, você tem que estudar tudo aquilo que de fato vai ajudar na sua profissão. Então, assim, a dica que eu dou não tem outra, é estudar. Mas estudar sempre vislumbrando uma oportunidade. Porque eu posso afirmar categoricamente que existem vagas dentro das organizações. Existem vagas para profissionais capacitados e qualificados. Se você hoje é um profissional qualificado e capacitado, eu lhe asseguro, existe vaga para você. E vai ser um diferencial, né? A sua capacidade. Com certeza. E onde que esse jovem, né, estudante, ele pode procurar por conhecimento? Além do Google, além da internet, mas por onde é que ele inicia? Estou aqui perdida. Pronto, tenho aqui, tô pensando em fazer comunicação, estou super perdida. Ouvi o conselho do Edson, mas não sei por onde começar. Olha, eu vou sugerir o seguinte. Óbvio que a internet é o grande campo de... Ontem mesmo eu vi um dado que o YouTube ele superou a Netflix em consumo de vídeo. Sim. O YouTube ficou com 11%, o Netflix ficou com 8%. Óbvio que o YouTube é um grande canal de consumo de vídeo, sim. Você tem que filtrar e buscar o conhecimento nichado naquilo que você quer alcançar. Mas eu também furaria um pouco essa bolha. Por exemplo, aqui em Fortaleza, existem constantemente seminários presenciais, simpósios, podcasts. Nossa, vocês meninas, estou fazendo aqui um podcast sensacional. Aí você vai ver lá. Quantas pessoas vão ouvir e assistir esse podcast? Perfeito. Quantas pessoas vão assistir até o final? Quantas pessoas vão ouvir essas dicas ao final? Então, esse consumo, ele muitas vezes não chega a muitas pessoas porque faltam pessoas interessadas. Então, eu valido o conhecimento que está nas plataformas digitais, seria um tolo se não falasse isso, mas está na hora também da gente ir para um campo mais... Está na hora do face-to-face. Está na hora do ambiente físico, dos simpósios, dos debates, dos relacionamentos. Está na hora dos encontros. Então, e aqui em Fortaleza estão valorizando muito isso. É verdade. Fique antenado nesses eventos corporativos e procure se conectar. Excelente dica, eu gosto muito de ouvir isso, até mesmo enquanto empresária e do ponto de vista que eu já estive num lugar que eu precisei de ajuda quando estava começando, não consegui ajuda, infelizmente, amigos próximos me fecharam portas para coisas simples, sabe, que eu tinha dúvidas,
Mas encontrei justamente ajuda em instituições, em mesas, em oportunidades presenciais, face-to-face, como essas que o senhor está falando, né? E eu acho importante, inclusive, também do ponto de quem já está empreendendo, como eu citei aqui, porque a gente performa melhor, né? Às vezes a gente tem uma dor, que pode ser a sua mesma dor, dados os níveis, né? Dados diferentes Ou uma níveis. dor que a pessoa já passou e vai lhe orientar a passar de uma Exatamente. forma diferente, né? E sentar em outras mesas, em mesas maiores, né, das nossas, digamos assim, faz total diferença. Tanto para quem quer aprender, como para quem já está rodando aí no mercado e quer galgar voos maiores. Tem outra sugestão. Amo, diga. Tenha os seus mentores. Perfeito. Eu tenho os meus mentores. Ontem mesmo almocei com um deles. Então, quase que quinzenalmente, eu sento com um mentor. Então, eu converso com ele, tenho minhas tratativas pessoais, profissionais. Então, sempre eu tenho pessoas onde eu posso discutir e onde eu posso ser confrontado. Perfeito. Eu não estou... Todas as minhas dúvidas, eu tenho a quem perguntar. Eu não sou o senhor da razão. Aliás, nunca quero ser. Eu sempre tenho minhas dúvidas. Então, os meus mentores, que são os meus amigos, aquelas pessoas que entendem as minhas dores, que entendem as minhas questões. Então, quinzenalmente eu estou sentado com eles. Coincidentemente, eu me sentei com um deles ontem, almocei é uma pessoa mais sênior, mais velho do que eu, uma pessoa que eu confio totalmente, conhece minha família, conhece meus filhos, conhece a minha intimidade, mas principalmente conhece as minhas dores. Além dele, eu tenho mentoria semanal. Eu tenho contratado um mentor. Posso até citar, se for possível, Fred Pinho. Perfeito. Fred Pinho é o meu mentor. Eu toda semana tenho 2 horas de mentoria profissional com ele. E tem mais. E se eu falar que eu tenho terapia, eu contratei uma terapeuta que eu tenho encontros mensais. Percebe o cuidado que eu tenho que ter como executivo, como pai, tenho 2 filhos, como meu relacionamento íntimo com Deus, como meu equilíbrio que eu tenho que ter, para que eu produza melhor, para que eu entregue melhor para a empresa. Porque não adianta eu ter sucesso na empresa se ao chegar mais tarde em casa, meu relacionamento está destruído. Não adianta eu ter sucesso em casa se minhas finanças estão destruídas. Enfim, percebe todas as relações. Então, a terapia, ela me ajuda nessa equação. Perfeito. Então, eu tenho buscado muito isso e eu tenho conversado com alguns amigos, né, que eu tenho decidido que eu quero ter nos próximos anos os melhores anos da minha vida. Amém. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu quero ter os melhores anos da minha vida. E para que isso aconteça, eu tenho que cuidar da minha saúde. Sim, é verdade. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que cuidar da minha cabeça, eu tenho que cuidar de tanta coisa, né? Mas eu tenho que dar um passo de cada vez. Perfeito. Mas eu estou expondo aqui as preocupações, né? Que a pergunta que você me fez lá no início. Não existe nada linear. Assim como não é fácil emagrecer, não existe um passe de mágica, não é? Mas talvez na próxima vez que se vocês me convidarem, que sejam, lembra quando já seja uma situação completamente diferente. Porque eu sempre projeto um cenário futuro, sempre olhando lá na frente. Óbvio que eu cometi erros lá atrás. Entende? Já cometi erros lá atrás. Mas eu não posso ficar, que pena. Não sei. Não. Sim.
vamos corrigir e vamos olhar para frente. Bacana, a performance é muito importante, Sim. né? Para a vida, principalmente do empresário. Edson, eu queria saber como é que vocês lá no Grupo Cidade, né, fazem para desenvolver as equipes, né? Trazer cada vez mais conhecimento, desenvolver, porque lá tem muitos funcionários, é um grupo muito grande. Então, eu queria saber dessa organização de vocês em questão das equipes. Olha, isso é uma pergunta maravilhosa. E eu vou revelar o segredo. A responsabilidade de desenvolvimento é de cada líder. O nosso papel como líder é de desenvolver pessoas. Esse é o nosso papel. Nosso papel não é de dar ordens, nosso papel é de desenvolver. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Grupo Cidade, eu dizia que eu só gostava de trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu. E eu falo isso de maneira muito clara. Aberta, né? Eu só gosto de trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu. E as pessoas que me cercam, eu tenho certeza que elas são mais inteligentes do que eu. Por quê? Porque isso facilita o cotidiano da organização. Então nós estamos falando de uma empresa que tem praticamente 300 funcionários. Dentro de uma organização como essa, não podemos delegar apenas ao RH, ao departamento de pessoas, toda a gestão. É necessário que isso seja delegado a cada líder. Mas eu não estou dizendo que é um cenário... Cada líder fica responsável pela sua equipe, né? Mas não estou dizendo que é um cenário fácil, não. Isso é um cenário que a cada dia vem sendo desenvolvido. Por exemplo, lá no Grupo Cidade nós temos um projeto chamado Líderes na Cidade. Então, nós trazemos até o Grupo Cidade de Comunicação líderes externos, onde eles apresentam competências, cursos, simpósios, eventos, sejam exatamente voltados para a capacitação e desenvolvimento da liderança e do público interno. Mas, resumidamente, o desenvolvimento da liderança cabe a cada líder. E quais são as estratégias que vocês utilizam para esse desenvolvimento? Dos líderes, né? Para que assim, os colaboradores possam mais acreditar, aceitar. Dá assim umas dicas. Olha, o Grupo Cidade ele é um grupo muito aberto, né? Eu sempre gosto de citar para quem conhece o Miguel Filho, nosso presidente. Sim. Ele sabe o quanto que eu sou fã dele, porque ele é muito viajado, né? Eu admiro porque ele conhece mais de 119 países. Ele fala vários idiomas. E eu falo isso porque isso o torna um líder muito culto. E essa habilidade e essa cultura elevada até a organização. Isso possibilita com que essa mente aberta torne com que a gente traga um novo conhecimento. O que é que eu quero dizer? Nós já tivemos várias consultorias. Já tivemos a Accenture fazendo trabalho conosco. Já tivemos a Gomes de Matos fazendo um trabalho conosco. Atualmente tivemos a Georgia Pontes fazendo trabalho da metodologia Disney. Estamos agora com o professor Facundo Barbosa fazendo trabalho de gestão para os resultados. Percebe? Então, nós sempre estamos se movimentando com consultorias, com provocações, com movimentos internos. Mesmo com esse conhecimento interno que nós temos, nós necessitamos dessas provocações. Então, o nosso presidente, que é o nosso líder, junto com os demais sócios, que são os irmãos, nos permitem o quê? Vamos ter entes externos que nos fazem essas provocações. Então, é isso que traz essa dinâmica. Então, o Grupo Cidade, ele vem evoluindo, ele vem se transformando por uma razão muito simples, porque ele vem sendo provocado. Ele nunca vai ficar inerte, porque ele sempre tem alguém provocando, sempre tem alguém
cutucando, né? Cutucando. Então é isso que faz com que o Grupo Cidade ele avança e vai continuar avançando. Com certeza. Toda certeza, eu sou fã. Edson, a gente está quase chegando no nosso momento final, mas antes, né, antes de finalizar, vamos voltar naquela parte da leitura que eu acho assim, né, importantíssimo. Sensacional. Exatamente. Pro âmbito do empreendedor, dar dicas de livros. Pode ser livros diversos em vários âmbitos, para quem empreende, por exemplo, que seja importante na caminhada profissional ou seja importante para a inteligência emocional dele, por exemplo. Olha, eu vou fugir um pouco do padrão. Amo. Né? Me permitam essa liberdade até mesmo toda religiosa. Muitas vezes as pessoas me questionam, Edson, sugere um livro. Na verdade, eu vou sugerir vários livros ao mesmo tempo. Eu vou sugerir 66 livros ao mesmo tempo. Eita. Eu vou sugerir a Bíblia. Perfeito. Sabe por que eu vou sugerir? Porque a Bíblia ela é dotada de princípios milenares. E a Bíblia ela é dotada de princípios éticos, morais, de liderança. A Bíblia ela é cheia de princípios que norteiam a humanidade há vários milênios. A liderança de Jesus é aquela que vem moldando a humanidade, o cristianismo, ao longo dos séculos. Então, assim, eu li a Bíblia, a partir do momento que eu li a Bíblia como um todo, ela me trouxe grandes reflexões. E eu convido a quem estiver a fazer a leitura de todos esses livros, de fazer uma leitura cronológica. Porque uma coisa é você pegar a Bíblia e começar no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Confesso que vai ser um pouco complicado, né? Mas você começar, talvez, pelo Novo Testamento, começar a fazer uma leitura mais compreensível, de entender. Ou seja, existem vários aplicativos que você pesquisa na internet de fazer uma leitura cronológica. Então, assim, leitura anual ou em 3 anos. Então, existem vários formatos de leitura. Então, eu não estou querendo... óbvio que eu poderia falar aqui sobre livros os mais diversos possíveis. Né? Mas eu vou me prender me pedir essa liberdade de citar a Bíblia, porque ela de fato tem impactado de maneira no meu dia a dia, porque ela é a minha leitura diária, é ela quem de fato me alimenta através dos seus princípios milenares, ela quem baliza a minha ética, a minha moral e os meus princípios de liderança. E isso que ele falou sobre a Bíblia é muito importante, porque a Bíblia é o maior livro de aprendizado que a gente tem e super atual. Que inclusive tem personagens que eu considero referências para quem é empreendedor. Que instigam força, resiliência, compaixão, que são características que o empreendedor precisa ter. Honestidade, né? Também honestidade. É muito importante. Que bom, espero que tenham gostado. Com certeza. Edson, só mais uma perguntinha, venha para o âmbito assim pessoal, quais são seus hobbies? Meus hobbies. Eu gosto de saber o que aquela aquele grande gestor, aquele grande empreendedor faz nos momentos de lazer dele, o que ele curte, o que ele gosta. Eu amo off-road. Off-road? Eu nunca ia imaginar isso. Eu amo pegar o meu carro, né, e andar fora da estrada, de pegar uma trilha. Eu pratico off-road há mais de 20 anos, a minha esposa também gosta demais. Agora, nas minhas férias, no final do ano, nós rodamos mais de 2.000 quilômetros pelo Ceará, serra, sertão e mar. Então, assim, a minha grande paixão, de fato, é off-road, né? Tanto que o nosso projeto, daqui a alguns anos, inclusive é alugar um motorhome. E isso em 2020 nós alugamos o motorhome nos Estados Unidos e fizemos um trecho bacana.
mas eu quero alugar aqui no Brasil mesmo e até a Patagônia, pensem, né? Então eu sou bem um estilo Overland mesmo. Só para fechar mesmo, tá satisfeito por chegar onde ter chegado? Ou quais são suas pretensões futuras? Olha, eu posso dizer que eu sou um homem satisfeito, né? Eu sou um homem, eu vou usar uma palavra, eu tenho que valorizar a presencialidade, eu tenho que valorizar este momento. Eu não quero, me permito utilizar, citar Ariano Suassuna, o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Edson, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no podcast As Sócias. Foi uma honra gigantesca a gente estar recebendo você aqui. Sinta-se convidado já para mais e mais vezes, porque que pena que o nosso tempo é tão reduzido para uma conversa, um bate-papo tão incrível, né, de tanto conhecimento que a gente pôde absorver hoje aqui, né? Isso, amiga? Exatamente. Como eu já falei no início, é uma honra particular também estar recebendo você no nosso programa, porque quando eu ingressei lá em 2011 no Sistema Verdes Mares, que lhe via pelos corredores, você já era uma figura admirável, respeitada. Então, pra gente é uma honra muito grande. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua agenda, pela tua disponibilidade em estar aqui trocando tantos insights incríveis com a gente. E numa hora dessa, porque eu acho que vocês nem sabem, mas a gente tá aqui num sextou, quase 8 horas da noite, e ele tá aqui disponível pra gente. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada. Fico extremamente feliz e contem comigo porque eu amo compartilhar. Parabéns a vocês. Obrigada, Edson. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, não custa nada se inscrever no nosso canal. Nos ajuda todo mundo, não é isso, amiga? É isso mesmo. E eu estou muito feliz. Hoje nós estamos iniciando a nossa 3ª temporada e não podia ser diferente do que um convidado tão especial como o Edson Ferreira. Eu espero que você tenha assistido o vídeo completo. Se não assistiu, volte e assiste todo, porque tem muitos insights especiais. Muito obrigado pela sua audiência e não se esquece de se inscrever no canal. É isso aí, @podcast As Sócias no YouTube e no Instagram, para ser bem facinho você não se perder, tá bom? Quero também deixar um abraço pro nosso diretor Éder Machado, maravilhoso, nos assiste sempre, nos ajuda aqui do estúdio Luminous Podcast, tá bom? Forte abraço, até a próxima terça. Até a próxima.